O Corinthians batalhou nas últimas semanas, como essa saída nos bastidores já era cantada. Inclusive, a gente já disse aqui, o Cascão está dizendo isso há muito tempo, e até né, pelo depoimento dos jogadores a todo momento, dizendo que fica Fabinho Soldado, de que havia uma cisão, que nem você mesmo disse, né, em relação a Parque São Jorge, CT, dos jogadores pedindo fica soldado, deixava muito claro que o Fabinho Soldado não ia ficar no Corinthians, né? E nessas últimas semanas o presidente Osmar Stabile já procurou alguns para o cargo. O Alessandro Brito, que era diretor da gestão esportiva do Botafogo, já disse não para o Corinthians. O Thiago Escuro, que trabalha no Mônaco, também disse não. E o Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, o já velho de guerra, conhecido o Paulo Pelaipe, antes mesmo de fechar com o Grêmio, já havia dito não também para o Corinthians. O Alessandro Brito fez um bom trabalho, viu, no Botafogo. Obviamente que com dinheiro fica mais fácil, mas ele descobriu bons nomes, cara. Ele descobriu nomes interessantes para aquele Botafogo ano passado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele buscou alguns nomes importantes, obviamente que ele achou, por exemplo, o Igor Jesus, que não foi um jogador caro para o Botafogo e depois rendeu uma graninha quando foi para o Nottingham Forest. Mas ele trouxe também, por exemplo, o Luiz Henrique, que é uma contratação muito cara, né? Obviamente que com grana fica fácil você contratar jogadores caros. Depois ele conseguiu também se fazer a venda do Gregory, que foi um jogador também que ele trouxe. Mas eu queria saber de você, do otimista, nesse cenário em que o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão paulista, e vem para a Libertadores da América também como cabeça de chave, qual é a importância do Corinthians ter no diretor executivo uma peça que chame atenção, mas também não onere muito o clube, né? Porque eu acho que a questão do Fabinho Soldado e até o que o Cascão trazia é de que o Fabinho Soldado, por mais que ele tenha conseguido resultados, não era dos mais baratos que tinha no mercado, né, Du? Não. Eu não sei se os jogadores que chegaram ao Corinthians foi. Eu não sei de quem foi o mérito, não sei se é o Fabinho Soldado de fato. Assim, os dias tiveram muito mérito, né? Os dias foram buscar o Carrilho. Os dias eles montaram, eles trouxeram jogadores ali que livraram o Corinthians do rebaixamento e acho que tiveram participação decisiva. Se a gente pegar da era Rubão, que aí o Fabinho Soldado já estava, né? A gente tem Pedro Raul, a gente tem Charles, a gente tem uma galera que veio ali que o Corinthians estava quase caindo ali no primeiro semestre, né, de 2024, quando tinha essa dupla Rubão e Fabinho Soldado. E aí um ficou jogando a culpa pro outro. Chega o Dias no segundo semestre e aí o time ele é meio que refeito às pressas para não cair no brasileiro, né? Então eu não sei de quem é esse mérito. O fato é, Fabrício Bosio, que pode não ser uma peça importante, como você falou, qual é a importância? Pode não ser, mas ela pode ser uma peça extremamente prejudicial. Por exemplo, suponhamos que na cabeça do Stabile nosso Rubão venha assumir essa função. Você imagina o desastre que vai ser isso para o CT do Corinthians, né, para 2026. Um Rubão no nosso vestiário querendo falar de futebol. Então, assim, eu não sei quem vem em termos de qualidade, mas se os caras forem procurar dentro do Parque São Jorge, aí o problema é grande. Aí o problema é grande. E vou falar mais, assim, o que preocupa no Corinthians é que essa demissão não tem nada a ver com planejamento. Essa demissão tem a ver com treta política. Tem a ver com grupecos formados dentro do Parque São Jorge, negociando com o Osmar Stabile. E aí algumas cabeças rolam. Você esperar planejamento no Corinthians para 2026 com o atual Parque São Jorge é a mesma coisa que você ir num puteiro e esperar uma Ave Maria. Não tem muita diferença, entendeu? É uma coisa que você não vai encontrar de jeito nenhum. É impossível ter planejamento no Parque São Jorge em termos de pensar o Corinthians para frente. O Parque São Jorge, eu falo para vocês sempre, é um cativeiro que o Corinthians está preso. Ficou claro com as ilustres visitas que tivemos nas arquibancadas de ilustres conselheiros que retiraram programas do sócio-torcedor, deixaram só 45 para levar suas digníssimas esposas e seus familiares, né? Enfim, a coisa mais nojenta que eu já vi na vida. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte: tem que ter alguém profissional, porque senão esse buraco vai ser tapado. Não fica buraco aberto, né, Fabrício Boa? Você sabe disso. O buraco vai ser tapado por alguém de dentro do Parque São Jorge. E aí o Corinthians está fudido, com F maiúsculo.
Então a gente tem o Osmar, ele tem que preencher esse cargo com alguém de fora, alguém profissional, alguém que entenda de CT, alguém de longe do Parque São Jorge, porque se esse cargo ficar vago, ele vai ser preenchido por Rubões da vida, entendeu? E Esse é o aí, grande problema. O grande e problema aí é esse. 2026 foi pro saco, né, meu velho? E aí eu nem entendo. Um abraço para você, Vicente Bento. Um abraço para o Fabrício Rubão. Deve ser maravilhoso. Eu não sei de onde você tirou essa. Eu, Fabrício Bosio, isso ou algum outro Fabrício? De repente pode ser algum amigo dele, né? Um abraço para você, Vicente. Mas eu não acho o Rubão Você maravilhoso. defendeu não. ele, Fabrício, em algum momento? Você chegou a defender o... Jamais. Não, né? Acho que eu também não lembro de você defendendo Mas tá o tudo Rubão. certo, Vicente. Um abraço, Acho que ele obrigado se confundiu. pela sua audiência. E essa pergunta aqui do Fábio Adantas, Fiore, é legal, em cima do que o Du tá falando, porque o Du fala o seguinte, e eu acho que isso faz sentido. De repente os caras vão querer agradar, fazer um jogo político ali dentro do Parque São Jorge, colocar alguém do quadro associativo, conselheiros e tal. E aí o Fábio Adanta, o que vocês acham que o Rosala e o Isabela assumam o futebol como articulação política? De repente poderia ser aceitável ter um desses dois, ou o Corinthians tem que buscar no mercado alguém? E só para mandar um abraço para o Vicente, o Mário Calamonassi, que acompanha a gente há muito tempo, ele mesmo jamais em 3 anos de alambrado disse isso. Mas é nós, estamos juntos, Vicente. Talvez você tenha se equivocado ou seja algum outro Fabrício. Mas queria sua opinião, Fiore, sobre isso. Se o Corinthians tem que buscar realmente fora ou se no Parque São Jorge existe alguma alternativa. E, desculpa, Cara, e o Gilton claro. já dizia, o Paulinho do Mirassol, não seria uma boa? Eu só queria agradecer a nossa audiência. Vocês viram os números aqui? Mais de 400, quase 440 aparelhos conectados conosco para assistir esse Descascando. Obrigado demais aí pela participação de toda a galera. Um abraço para quem tá dando boa noite pra gente aqui. Tamo juntasso. Cara, é o seguinte, o Fabinho Soldado deu uma declaração muito forte na saída do jogo, logo após o título, né? E ele falou, quando cita a palavra profissionalismo na sala da presidência, né, ou no Parque São Jorge, os caras dão uma arrepiada, né? Os caras dão um passo para trás, falam, calma lá, não é bem assim. Então, eu acho, pelo que o Fabinho Soldado falou, já tá mais do que na cara. A solução, entre aspas, para esse tapa-buraco aí vai estar dentro do Parque São Jorge mesmo. É bem capaz que alguém que esteja ali já, né, pendurado no saco do Stabile, assuma o cargo de executivo de futebol, que, na minha opinião, hoje é um dos cargos mais importantes para que um elenco seja montado e que ele dê certo. Né? O controle de vaidade, o controle de disciplina para com os técnicos também, para com a comissão técnica, com o nutricionista, o jogador se cuidar, usar lá o GPSzinho, aquele anel lá que o cara usa para ver se está dormindo. É tudo o executivo de futebol que controla isso, né? E que faz com que os jogadores passem a confiar mais no trabalho do treinador e assim por diante. Nós temos um grande problema, né? Nós temos um problema grande e, assim, pode ser utilizado, inclusive, como uma arma para essa própria diretoria não buscar ninguém no mercado. Falta de grana, né? Então, buscar alguém no mercado hoje pode custar. Custar o quê? Custar o que o Fabinho Soldado custaria ao Corinthians. Tendo em vista que ele havia pedido R$500 mil para continuar no cargo, não é isso? R$500 mil de salário ele teria pedido para poder se manter no cargo como executivo de futebol. Então, assim, vai tirar o Paulinho do Mirassol com um projeto estruturado, né? O Mirassol tem um projeto já de médio e longo prazo, já muito vencedor, já vai disputar a sua Libertadores, inclusive, na fase de grupos do Mirassol. Eu duvido muito que o Paulinho aceitaria esse desafio nesse momento, até pela fase que vem vivendo como executivo do Mirassol. E, infelizmente, né, a gente vai ter que descobrir isso na próxima temporada. Nós vamos buscar dentro de casa a solução para esse buraco que o próprio Osmar Stabile causou aí no executivo de futebol. Assim, tem alguns nomes, cara, no mercado que eu acho que o Corinthians poderia buscar, até por conta do que você disse, Fiore, é um cargo importante, mas é um cargo que o Corinthians também não pode pagar fortunas. Nós entrevistamos aqui, eu não estou aqui fazendo propaganda, não tenho nada para fazer... não sou empresário de ninguém, mas a gente entrevistou no Alambrado Alvinegro cerca de 3 meses atrás, um cara que tem história no Corinthians, um cara que é um cara muito bem esclarecido, muito bom de papo, é um cara que é bem relacionado no meio do esporte,
que conhece muito das situações todas, que é o Betão, cara. O Betão é um cara que trabalhou no Avaí durante muito tempo, que tem história no Corinthians, é um cara, o Mário Calamonassi até diz, eu acho, como o Gustavo está dizendo aqui, ó, vocês do Alambrado estão apoiando essa política suja do Corinthians? Então, tá perguntando. Resposta, não. É uma vergonha o que estão fazendo com o Corinthians, eles estão destruindo o clube. Concordo com você, Gustavo, exatamente isso que a gente pensa. O Paulo César está dizendo, estão Alambrado passando pano. Abraço para você, Paulo. Queria saber mais ou menos em relação a que sentido, o que você está dizendo aí de passar pano. O Betão diz, Betão, o Daniel Betão, puta que pariu, são só nomes, né? Eu acho que o ideal seria, por exemplo, o Paulinho, certo? Que é um cara que tem história no Corinthians, é um cara que já fez um trabalho muito bem feito no Mirassol, mas que custaria uma grana. Então o Corinthians tem que pesar se ele tem condições ou não de trazer um cara desse porte. E é um cargo importante. O Corinthians tem, logo no dia 24 de janeiro, né? A final da Supercopa contra o Flamengo, que é um título importante. Esse elenco que está aí é o elenco que vai se manter. Boa parte da grana da Copa do Brasil vai para pagar o Matias Rojas. Parabéns do William Monteiro Alves por ter trazido o Matias Rojas, né, o paraguaio Matias Rojas, que hoje abocanha quase metade da grana do título da Copa do Brasil, enquanto tantos outros correram em campo para fazer essa conquista, para trazer esse título do Corinthians. Muita gente dizendo aqui do Marcelo Paz do Fortaleza, mas eu acho que o mais importante, e o Du matou a charada, é o Corinthians quando a gente chega a 550 pessoas. Deixa o seu like, por favor, pra gente chegar a mais gente. O Mário Calamonassi, obrigado pela mensagem. Acompanho o Alambrado antes de falar. São 3 anos que o canal é apolítico e imparcial. Um abraço. É até bom ouvir e botar esse tipo de mensagem no ar também, porque às vezes a rapaziada tá chegando e não sabe muito bem. Cai de paraquedas, obviamente seja muito bem-vindo, cai em pé, bonitinho, tranquilo, seja muito bem-vindo aqui ao Alambrado Alvinegro. O Marcelo Paz, do Otimista, Opa! é um nome que te agrada? Você vê com bons olhos, é um termo que o Du usa muito, né? Ver com bons olhos. Você vê com bons olhos Marcelo Paz do Fortaleza? Cara, se a gente for pegar o que foi o Fortaleza esse ano, foi um lixo, né? O Fortaleza rebaixou, o Fortaleza está na Série B, então vamos falar que não teve um resultado positivo. Eu não sei se esse cara estava no comando do Fortaleza nessa temporada. Ele chegou a estar sim no primeiro semestre, viu, Du? Então, e não foi um semestre, não foi um ano bom para o Fortaleza, né? Agora, eu não sei julgar, não sei avaliar, cara, esse cargo, assim. Tudo que eu não quero é ver gente do Parque São Jorge nesse cargo, porque aí você politizou, você levou a política para dentro do CT, né? E a gente já teve situações dessas, né? Tanto Fabrício, você lembra muito bem quando tem a mudança de comando do Corinthians, quando a Renovação e Transparência sai do Corinthians, né? Quando a Renovação e Transparência sai do Corinthians, o que acontece? A Renovação e Transparência sempre foi muito ligada ao jogador, né? Todos os jogadores, o Cássio era muito ligado, tanto que esses caras, quando o Fagner, né? As grandes lideranças do Corinthians, eles meio que se enraizaram com esses caras. E aí, quando esses caras saíram, esses jogadores quiseram ir junto. Não havia uma separação de CT e Parque São Jorge, isso, né? Bem lembrado. Que eu acho que é a coisa mais importante do cargo, né? Você bota um profissional do futebol ali, justamente para quê? Para que a política do clube não contamine a porra do campo, né? Porque, se a gente for deixar a política do Parque São Jorge contaminar o campo, é desastre geral, né? A gente já é suficientemente sacaneado pelo Parque São Jorge para ainda ter que ver a influência disso dentro do campo. E mesmo com o Fabinho Soldado fazendo esse trabalho profissional, que enfim, se era bem feito ou não, fica na avaliação do torcedor, você vê que chegou, né? O desabafo dos jogadores, você vê que a política do Parque São Jorge chegou muito próximo dos jogadores, que existiu. O Memphis, ele segundo o cafezeiro na UOL lá, falou que o recado foi direto para o Armando Mendonça, né? Que é vice-presidente do Corinthians. Então você vê que essa política nefasta do Parque São Jorge, ela influencia. Então o que a gente teria que ter? Teria que ter um nome forte, não dá para pegar um cara que não tem nome, teria que ter um nome que seja respeitado no mercado, que tenha voz perante os jogadores, que seja respeitado nos CTs, que tenha trânsito no mercado do futebol. Só que, como o Fiori falou, quando a gente vai pensar num nome desse,
a questão salarial esbarra. Né? O cara não vai entrar num barril de pólvora, que é o Corinthians, para fazer meio campo entre Parque São Jorge e campo, para ganhar pouco, velho. Porque a pressão, o microfone, a imprensa, os resultados negativos que eventualmente venham, vai cair tudo na cabeça dele. Então a gente tem um problema sério com essa decisão precoce do um dia depois do título tomada pelo Stabile, né? A gente vai deixar Mas, Lu, mas que eu acho que já vem de um muito tal de tempo, Rubão viu? entrar lá, Pelo ou amor nós de vamos Deus, contratar Rubão. alguém logo? Pelo amor de Deus, Só, Rubão, deixa eu só responder isso. a pergunta do Edmilson. Ele perguntou do Edu Gaspar. Seria um nome fantástico pela identificação, por tudo, mas ele está empregado. Ele era do Arsenal e foi contratado pelo Nottingham Forest, tá? Está empregado por lá e montou o elenco do Nottingham Forest para essa temporada também. Então, só para responder o nosso Edmilson Silva Caetano, que está aqui dizendo que é fã do nosso trabalho também. Valeu demais. Boa. Feliz Natal, boas festas para todo mundo aí. É isso, eu acho que são vários nomes, porque é um cargo, sim, importante. Um abraço pro Giba, que está dizendo para a gente emitir a opinião. Eu acho que a questão do Fabinho ficar. Um abraço para você, Giba. Vocês estão falando, mas não estão dando a sua opinião. A grande questão do Fabinho é que o Fabinho conseguiu. Muito diz que ele blindou, né, o elenco, que o elenco está blindado, que o Fabinho conseguiu blindar. A questão é que o Corinthians se classificou na Copa do Brasil com apenas uma contratação por causa do transfer ban. Foram várias a grande contratação da era do Fabinho Soldado, e nisso ele tem um grande mérito, é o Hugo Souza, porque o Hugo Souza era um cara que ele conhecia e que ele acreditou e que ele trouxe para o Corinthians. Eu acho que esse é um grande mérito do Fabinho Soldado. Só que eu acho também que é um cargo em que o profissional que ocupa esse cargo, ele tem que estar muito mais preocupado em resolver os problemas internos do que chamar atenção, entendeu? E muitas vezes isso acabou acontecendo no Corinthians. Ele é um cara que conseguiu resolver muitos problemas porque os jogadores falaram isso, né? Você vê que os jogadores falam isso. De que, pô, fica Fabinho Soldado. E isso tem um peso, né? Isso tem um peso. Na hora de tomar uma decisão, tem um peso. Mas provavelmente não, com certeza os jogadores falavam isso porque já sabiam que ele ia sair, né? Porque ninguém toma uma decisão dessa 2 dias depois de um título se essa decisão já não está tomada internamente pela pessoa. Então ele já tinha essa decisão tomada e ele já ia sair do Corinthians. Então acho que passado é passado, o Corinthians tem que pensar para frente. O Corinthians tem que pensar em quem é o nome, a temporada está acabando, começa assim um novo ano. Aí o Gilberto, quanto ganha um executivo no Palmeiras e no Flamengo? Estão dizendo aqui do Marcos Braz, o Almir Dias está dizendo. A questão é que os jogadores têm contrato, inclusive a gente perguntou isso para quem que foi numa das nossas entrevistas não foi pro Doutor Herói, foi para um outro advogado, pro Cascone. Tem Cascone, como é que funciona essa questão do transfer ban, do Corinthians ter jogadores não poder contratar? Ele falou assim, a questão não é só não poder contratar, o Corinthians não pode vender ninguém. Então, enquanto o transfer ban está vigente, qualquer transfer ban, o Corinthians não pode nem contratar e nem vender jogador. Então o Corinthians fica parado, o clube fica parado. E nisso está parado também o trabalho do executivo de futebol, do diretor de futebol, no caso aí que era o Fabinho Soldado, do próximo que for chegar também, o trabalho dele vai ficar parado. E o Corinthians, eu acho que tem que acreditar e apostar em alguém que esteja começando a carreira. Não adianta, o Corinthians não está hoje em situação de contratar um cara que está lá em cima, entendeu? Não adianta, o Corinthians tem que começar, assim como o seu elenco tem que ser montado, com jogadores que querem apresentar trabalho. Esse cargo de diretor, primeira coisa, não pode ser um cargo estatutário, pelo amor de Deus. Não pode ser ninguém do clube, porque isso seria um retrocesso absurdo, e aqui o Alambrado Alvinegro vai cobrar e vai pedir e vai deixar claro de que isso não seja feito dentro do Parque São Jorge. E se for feito, nós vamos criticar seja quem for. Não pode ser um cargo estatutário. Tem que ser uma contratação no mercado. E, obviamente, que a manobra tem que ser feita de forma inteligente. Mas você achou que o Alessandro fez um bom trabalho, por exemplo? Era um cara novo. Mas estava junto com a gestão do Duílio, né? Sim, mas você achou que ele fez um bom trabalho? Ele era um cara novo, era um cara do futebol, que se tirou, não era um cara do Parque São Jorge. Você achou que o Alessandro fez um bom trabalho? Achei que não. Inclusive, Marcos Costa, desculpa, eu falei retrocesso, retiro a palavra retrocesso. Obrigado pela... É uma imoralidade, concordo com você, Marcos. Seria imoral o Corinthians colocar alguém de dentro ali do clube. O Wagner Dor está dizendo, Alessandro, péssimo, porque aí que está, a presença, a gestão, a participação do Alessandro no Corinthians, ela ficou totalmente contaminada
pela gestão do Duílio, né? Então tudo que o Duílio fez, todo mundo que abraçou e ficou do lado do Duílio, acabou se queimando, né? Porque foi uma gestão horrível que o Duílio fez, né? Além de não conquistar nenhum título, foi uma gestão horrível. Então eu acho que o Corinthians tem que ir no mercado e procurar alternativas. Não adianta ir no Alexandre Matos, não adianta pensar em... Obviamente que o Rodrigo Caetano não vai sair da seleção, mas até o próprio Paulinho, né, que o Fernando está dizendo. Eu acho que o Corinthians tem que buscar alternativas. O Renato Augusto fechou com a Globo, parece, né? Pensar nesse tipo de cara, nesse tipo de nome, entendeu, meu pai havia falado mesmo aqui, ele mandou mensagem aqui, ele está indignado que o Corinthians não vai conseguir... Pô, né, ele fala assim, não é possível que o Corinthians, com a grandeza que tem, não consegue tirar o Paulinho do Mirassol ou não consegue fazer com que o Renato Augusto seja convencido a ser o executivo de futebol do clube, que ele é ídolo, né? Que ele tem muita moral. O Renato Augusto, eu não sei, eu acho que o Du também tem uma proximidade lá na ESPN por conta do Fábio Santos, né? O Fábio Santos é muito próximo do Renato. Você acha que esses caras têm perfil, o Fabrício? Cara, até por ser uma notícia nova e eu não estar, eu já estou no meu período de folga de final de ano, eu não tenho nem como fazer esse tipo de pergunta para eles, mas eu acho que o que acontece é o seguinte, esses caras que saíram... Não, opinião sua mesmo, assim, Fábio Santos, Renato Augusto, você acha que não funciona? Não, funcionários podem funcionar, mas eles não iam abraçar essa gestão horrível que o Corinthians está nesse momento péssimo, eles não iam, até porque eles não sabem se eles teriam liberdade, isso é um achômetro meu, tá? Não estou falando oficialmente por eles, que eles teriam espaço para elaborar e ter um trabalho tranquilo lá dentro, eles poderiam de repente queimar o filme deles como historicamente eles têm lá dentro, entendeu? Assim, essa gestão é tão ruim, é tão prejudicial para o Corinthians, que eu não vejo ninguém que tenha um nome no clube, assim como um cara que não patrocina o Corinthians, e o Du fala isso há muito tempo, o cara não quer associar a marca dele ao clube, porque o clube está num momento muito ruim, eu fico pensando no jogador, se o jogador quer associar a marca dele, entre aspas, a um clube que está bagunçado, entendeu? Um clube que Cara, é uma eu vou te falar um nome que eu lembrei aqui, que é um cara novo, mas que, porra, a gente fez uma entrevista com ele uma vez no Alambrado Alvinegro, que eu achei, cara, um cara de uma inteligência, cara. Mas que me surpreendeu, assim, no diálogo que a gente teve ali na resenha pré-programa, né? Que foi o William Capita, velho. Muito bom nome. Não é verdade? William Capita, cara, um cara, estudado, ele foi estudar depois que ele parou de jogar bola. Um cara que mexe com o mercado, um cara que circulou no ramo do futebol durante algum período para depois se meter com o mercado financeiro. Assim, eu lembro, eu estou tentando resgatar algumas entrevistas que a gente fez, mas eu lembro que essa foi uma das entrevistas que mais me chamou a atenção, porque eu não dava nada pro William Capita naquela entrevista, e a gente ficou conversando numa resenha com ele, não só antes, como ele ficou lá mais uma hora depois, batendo um papo com a gente sobre futebol e tudo mais. O William Capita, para mim, seria fazer uma proposta, porque ele tem uma identidade com o clube, fodida, né? Passou talvez o pior momento com o clube e chegou no auge com o clube. Então, acho que seria um nome aí que poderia ser ventilado para assumir. Ele tem uma postura de capita, né? O nome fala, né, cara? Um cara de liderança, né? Me surgiu esse nome agora e eu acho que seria um bom nome para o Corinthians pensar como executivo de futebol. Sim, seria um bom nome, cara. Eu não sei até o que o Fiori acha, que a grande questão, cara, que agora a gente fica pensando é assim, pô, o Corinthians ele ganhou o título, a gente caminhava para um final de ano tranquilo, para um final de ano em que o Corinthians a gente ia terminar a temporada. Hoje a gente faria um descascando aqui para comemorar o título, para falar sobre a narração do Fiori. Eu já estava pensando da gente fazer uma retrospectiva do ano, Fabrício Bossi, mas aí a bomba chega que nem, né? Que é um Hiroshima a cada dia, meu parceiro. É brincadeira o negócio no Corinthians. Eu pensei, sabe quem também? Um cara que tem uma certa ligação com o Corinthians, né? Um cara que tem uma identificação. Mas tem o Paulo André, cara. O Paulo André é um cara muito culto também, né? Um cara que sabe lidar com a boleirada, um cara que mostra liderança, né? Uma passagem bem vitoriosa pelo Corinthians, por sinal. Talvez seja um nome interessante também. A galera até falou, não confundam ídolo com dirigente, né? Mas eu acho que o mínimo de identificação seria necessária, cara. Eu acho que se for se você não vai no mercado para buscar o melhor profissional da área, que ao menos o que você vai trazer seja identificado com o clube, né? De alguma forma, que ele conheça
os atletas que estão ali, ou que já trabalhou com algum membro da comissão técnica, alguma ligação, algum elo tem que existir, né? Eu acho que chegar exatamente cru ali para comandar um departamento mais importante do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu acho que é jogar o cara na jaula dos leões e torcer para ele resolver e matar um leão por dia lá, que é bem complicado, bem difícil. Ainda mais o Fabrício trouxe uma notícia para mim que foi uma notícia devastadora. Eu não sabia que no Transferban o clube não podia vender. Eu não tinha. Eu não sabia também. O Cascone disse isso pra gente na entrevista. Eu não tinha essa notícia, o que é uma incoerência, né? Se você não pode vender o jogador, como é que você vai pagar a dívida, né? Você não pode negociar o atleta. Tem que arrumar grana de outro jeito aí. Exatamente, isso é uma loucura, né? Tem até o Paulo César coloca aqui, coloca o Romero no cargo, né? O Romero que agora sai do Corinthians. O Romero vai continuar jogando bola, eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que o grande lance é o Corinthians conseguir passar para o ano que vem com... O problema eu acho que são os jogadores, cara, entendeu? Mas não é nem essa questão, né, Fabrício? O problema é o planejamento de 2026. Esse profissional... Isso. Ele tem toda a função, toda a responsabilidade de planejar 2026 junto ao Parque São Jorge. Entender qual é o orçamento que a gente tem, e olhar para o elenco e conversar com a diretoria e falar, ó, com esse orçamento e com isso a gente tem que vender esses caras. Estou conversando com o técnico aqui, trazer esses caras e fazer essa ponte. Quando você tira um cara desse, você não tem planejamento mais de porra nenhuma. Quem está falando pelo futebol do Corinthians hoje, para 2026? Quem está falando pelo futebol do Corinthians hoje para 2026? Ninguém. Então, assim, e a gente está aqui no dia 23 de dezembro, Fabrício Bósio, e daqui 20 dias, 17 dias, já começa o Campeonato Paulista, já começa a preparação para uma Se pagar o Transferban, tem que contratar. Então, a gente está falando de um Corinthians que, no dia seguinte ao título, se vê paralisado no seu planejamento para 2026 em relação ao futebol profissional, cara. A galera tá falando do Paulo André aqui, desculpa, Fabrício, que ele processou o Corinthians por adicional noturno, hora extra e tudo mais, né? Na verdade, eram leis trabalhistas que ele tinha direito, que ele foi atrás, e na verdade foi por muita birra, na época, acho que do Roberto de Andrade, não era isso? Acho que é o Roberto de Andrade, que era o presidente na época, era o Mário Gobi, agora não estou lembrado, e ele colocou o Corinthians na justiça por conta disso. Pô, cara, na verdade, se você realmente vai privar o cara de trabalhar no clube porque ele tem um processo contra o Corinthians, o Marcelinho tinha, o Dinei tinha, e até hoje a gente grita o nome desses caras no estádio, irmão. Então, na boa. Foi homenageado agora há pouco e levou 11 milhas do Corinthians. Exatamente. Então, se for por processo contra o clube, nós estamos lascados. A gente não vai poder contar com ninguém mesmo. Ô Fiore, o Ito de Osaka no Japão, ele manda uma aqui, cara, ó. Vou tomar pedrada. Mas chama o Luxemburgo, ele tá dizendo aqui. Chama o Pofechô, que o de futebol o Pofechô entende, né, cara? O professor entende. Mas o que mais assusta, e o Du falou isso, eu tava pensando aqui. Primeiro que o Osmar Stabile já disse aí, eu acho que foi até pro Samir, de que não vai ser um cargo estatutário, ele vai contratar alguém de mercado. Só que o problema é que, cara, eu não consigo acreditar e não é a questão, não é acreditar. Eu não consigo dar crédito, confiança profissional de que os caras são competentes a ponto de acharem um nome bom no mercado, de estarem agora realmente preocupados, como nós estamos aqui na live, como nós três estamos, como todos do chat, são mais de 700 pessoas aqui, aliás, obrigado a todos por chegarem com a gente aqui, deixa o seu like também. Eu não acho que os caras estão realmente preocupados lá no Parque São Jorge com quem vai ser o novo executivo de futebol do clube, cara, nesse momento. Eu não consigo imaginar que eles estejam preocupados com isso. As indicações, Fabrício, o Corinthians, a partir desse título, ele começa a pensar nas eleições do final do ano que vem. O Corinthians está passando por um momento de transformação associativa. Pressão, Safiel, os caras não aguentam mais essa porra na orelha. E aí você tem esses grupecos que se alimentam das receitas do dia a dia do Corinthians, né? E esses grupecos, eles estão pensando, e falam que o Osmar é muito suscetível a esse tipo de opinião, esses grupecos, eles estão se organizando pensando na eleição do final de 2026, sabe? Porque está muito próximo.
Daqui 9 meses, 8 meses, a gente já está falando quem que são os candidatos à presidência. E em julho a gente vai começar a tomar ligação para o cara vir dar entrevista aqui no Alambrado para falar qual é a proposta dele, você sabe disso, né? Porque aconteceu já. Então os caras começam a querer aparecer, não, esse é o melhor candidato, aquele. Então esse cargo de futebol do Corinthians, e o Corinthians vai ter muita vitrine em 2026, ela está sendo articulada por esses grupos pensando na bufunfa que vem da eleição de 2026, meu velho. Esse que é o problema, né? Porque eles pensam muito mais nas eleições do final do ano que vem do que na temporada do ano que vem, né? Que é uma temporada importantíssima para o Corinthians. O Corinthians consegue estar na fase de grupos da Libertadores, coisa que não acontece, eu acho que desde 2000, aquela que o Corinthians foi eliminado na... Ou, não sei se foi a do Boca ou se foi no ano seguinte ao do Boca. Foi no ano seguinte ao do Boca, quando o Corinthians elimina o Boca, e no ano seguinte o Corinthians cai na primeira fase da Libertadores e vai para a Copa Sul-Americana depois com o Luxemburgo e tal, e vai um pouquinho mais adiante. Quer dizer, é uma temporada importantíssima, e aí, pô, se é a favor ou contra, eu acho que o momento do Fabinho Soldado sair não é o melhor momento. Não era hora não era hora da gente ter esse tipo de preocupação, entendeu? E acho que se internamente o Corinthians já se sabia da saída do Fabinho Soldado. E ele tinha contrato, né, Fabrício? Não tinha é que contrato. ele Saiu... rescindiu o contrato. Né? Mas foi um acordo feito pelos dois lados ali. Isso é mentira do Parque São Jorge. Não tem acordo nenhum. Daqui a pouco nós vamos ser processados por ele. Isso é uma puta de uma mentira. Agora, o que eu tô falando, o que botaram na imprensa, foda-se. Agora, o que eu tô falando é o seguinte: o contrato dele não se encerrava agora. Ou se encerrava? Não, 2026. Final do ele ano. se encerrava no final desse ano. Final de 26. Então teria que. Final de 26. Final de 26. Ele tinha contrato até 2026. Então, quer dizer, não era. Ele falou na entrevista ontem, né? A questão é política, lógico que é.